Olá, pessoal. Nessa nossa oitava semana de APNPs, nós vamos continuar falando sobre argumentos, né, argumentos lógicos. Porém, nós vamos ver um método de prova de argumentos que, ao invés de utilizar a tabela verdade, ela utiliza a aplicação de regras de inferência. Então, a gente vai aplicar regras de inferência sobre as premissas do argumento para dessa forma tentar provar, desculpem, que a partir das premissas do argumento a gente consegue chegar à conclusão, ok? Então, assim, primeiro nós vamos começar repassando as regras de inferência básicas, né, as regras de inferência fundamentais que nós vamos utilizar, né, que nós vamos aplicar às nossas premissas, né? Então, vamos lá. A nossa primeira regra de inferência é a regra de adição. O que a regra de adição diz? A regra de adição é se baseia naquela propriedade lá da disjunção, né? Que me diz que se eu tenho a verdade de uma proposição, eu posso concluir a verdade daquela proposição ou qualquer outra coisa, correto? Então, se eu tenho P, eu posso concluir que P ou Q também é verdade. Ou que Q ou P também é verdade, né? Porque a ordem não influencia em nada, ok? A segunda regra que nós vamos usar é a regra da simplificação. A regra de simplificação baseia-se nas propriedades da conjunção, né? A regra de simplificação me diz que se eu tenho P e Q, ou seja, se P e Q é verdade, então eu posso concluir que P é verdade, assim como eu também posso concluir que Q é verdade, né? Então, se eu tenho P e Q, eu posso concluir tanto P quanto Q, ok? Bem óbvio, né? Se eu tenho P e Q, eu tenho P e eu tenho Q separadamente, né? A próxima regra é a regra da conjunção. Ora, essa aqui é ainda um pouquinho mais óbvia. Se eu tenho duas premissas diferentes, né, se eu tenho P e tenho Q como duas premissas separadas, eu posso concluir que P e Q, né, como uma proposição composta, também é verdade. Assim como eu poderia concluir Q e P também, né, já que a ordem das proposições na conjunção não altera, né, o valor da conjunção composta. Beleza? Uma outra regra que nós vamos usar é a regra da absorção. A regra da absorção me diz que se eu tenho uma proposição se P, então Q, eu posso concluir que se P, então P e Q. Ora, ela também é bem óbvia se a gente for analisar, né? O que ela me diz é que se é verdade que se eu tenho P, então eu tenho Q, ou seja, o que eu estou falando aqui é se P é verdade, então Q é verdade. Ora, então, se P é verdade, P e Q são verdade. Afinal de contas, P já é verdade, né? Então, como, como, como consequência dessa regra, toda vez que eu tiver como uma premissa ou como um fato provado P, então Q, eu posso assumir que P, então P e Q também é verdade. Beleza? A quinta regra é o que a gente chama de silogismo disjuntivo. Qual que é a ideia do silogismo disjuntivo? Se eu tenho uma disjunção entre duas proposições e eu tenho a negação de uma delas, então eu posso concluir a afirmação da outra. Por exemplo, se eu tenho P ou Q como premissa, né, como verdade, e eu tenho não P como verdade, obviamente eu posso concluir que. Por que obviamente? Ora, vamos lá. Na minha primeira premissa aqui eu estou falando que P ou Q tem que ser verdade. Na segunda premissa eu estou falando que não P é verdade, ou seja, P é falso. Ora, se P é falso e P ou Q é verdade, a única forma é que Q seja verdade. Então, toda vez que você tiver P ou Q e tiver o não P, você conclui o Q. Da mesma forma, se você tiver P ou Q e tiver o não Q, você conclui o P. Beleza? A essa regra a gente dá o nome de silogismo disjuntivo, né? Notem que eu estou sempre colocando aqui na frente do nome da regra uma abreviação, que é essa abreviação que a gente vai usar durante os exercícios para
a citar que nós aplicamos uma determinada regra, ok? Mais na frente, quando a gente der os exemplos práticos dos exercícios, vai ficar mais claro. Só estou chamando a atenção para vocês notarem que todas as regras eu coloquei na frente uma siglazinha aqui na abreviação. Então, a adição, a gente vai usar AD, simplificação, simp, conjunção, absorção e por aí vai. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui nas regras. A próxima regra é a regra do silogismo hipotético. Ora, o que a regra do silogismo hipotético nos diz? Ela nos dá um encadeamento de condicionais. Ou seja, se eu tenho que é verdade que se P, então Q, e que se Q, então R, então eu posso concluir que se P, então R. Ok? Ou seja, qual é a lógica por trás disso? Ora, eu estou falando que sempre que eu tenho P, eu tenho Q. Né? Se P é verdade, então Q é verdade. Se Q é verdade, então R é verdade. Ora, se P for verdade, Q vai ser. E se Q for R vai ser, então toda vez que P for verdade, então R é verdade. Ok? Então sempre que nós tivermos as premissas, dois condicionais, onde o consequente do primeiro é o antecedente do segundo, nós podemos concluir um terceiro condicional tendo como antecedente o antecedente do primeiro e como consequente o consequente do segundo. Beleza? A essa regra de inferência nós chamamos de silogismo hipotético. Depois a sétima regra, que é outra das regras clássicas, né, das regras básicas, é chamada de modus ponens. O que a nossa regra de modus ponens nos diz? Se você tiver um condicional, se P então Q, e tiver o antecedente desse condicional, então você pode concluir o consequente. Ela também bem óbvia, né? Eu tenho como premissa que se P for verdade, Q é verdade. Eu tenho outra premissa que P é verdade. Ora, se eu tenho que P é verdade e eu tenho uma regra que me diz que sempre que P é verdade, Q é verdade, eu posso concluir que Q é verdade. Beleza? Então, por modus ponens, sempre que eu tiver um condicional como premissas, né, ou como verdades, um condicional e o antecedente do condicional, eu posso concluir o consequente do condicional. A nossa oitava regra de inferência é a modus tollens. O que a modus tollens nos diz? Ela é bem parecida com a modus ponens, só que ela nos diz sobre o consequente. Então vamos lá. Ela diz que se eu tenho um condicional e eu tenho o consequente negado deste condicional como verdade, eu posso concluir o antecedente negado desse condicional. Ou seja, qual que é a lógica que está por trás dela? Ela me diz que se P é verdade, então Q necessariamente será verdade. Mas eu sei que Q não é verdade. Ora, se Q não é verdade, então é sinal que o P também não é. Por quê? Porque se o P fosse verdade, o Q teria que ser. E o Q não pode ser verdade e mentira ao mesmo tempo. Eu já tenho que Q é mentira, ou seja, Q é falso, né? O não Q é verdadeiro, e logo o Q é falso. Ora, se o Q é falso, a única forma de se P então Q ser verdadeiro é o P também ser falso, ou seja, o não P ser verdadeiro. Ok? Então, por modos tollens, sempre que eu tiver se P então Q e eu tiver o não Q, eu posso concluir não P. Ok? A nossa nona e penúltima regra de inferência é o dilema construtivo. O dilema construtivo, ele parece muito com modus ponens, né? Na verdade, é uma aplicação do modus ponens em conjunto com a propriedade da disjunção. Então, o que o meu dilema construtivo diz? O meu dilema construtivo diz o seguinte: se eu tenho duas condicionais, ou seja, eu tenho se P, então Q, e se R, então S, e eu tenho uma disjunção entre os dois antecedentes dos dois condicionais, eu posso concluir então a disjunção dos consequentes das duas condicionais. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho se P, então Q. E eu tenho se R, então R. E eu tenho P ou R. Note, eu tenho duas condicionais, se P, então Q, se R, então S. E eu tenho uma disjunção das duas
dos dois antecedentes dos dois condicionais. Eu tenho P ou R. Então, com isso, eu posso concluir que Q ou S também é verdade. Ou seja, dado que eu tenho os dois condicionais e eu tenho um ou entre os antecedentes desses condicionais, eu posso concluir um ou entre os consequentes desses condicionais. Ok? Por fim, a última regra de inferência nossa é o dilema destrutivo. O dilema destrutivo, ele é muito parecido com o construtivo, só que ele é, enquanto o construtivo aplica modus ponens, ele aplica modus tollens, ou seja, se eu tenho dois condicionais e eu tenho um ou, né? Eu tenho uma disjunção da negação dos consequentes desses condicionais, eu posso assumir como verdade a negação dos antecedentes desses condicionais. Aqui, por exemplo, eu tenho se P, então Q. E eu tenho se R, então S. E eu tenho a negação de Q ou a negação de S, né? Ou seja, não Q ou não S. Eu posso concluir que é verdade um ou entre a negação dos antecedentes, ou seja, a negação de P e a negação de R. Ou seja, se eu tenho se P, então Q, se R, então S, não Q ou não S, eu posso concluir não P ou não R. Beleza? Então, assim, dadas essas 10 regras de inferência que nós temos, a gente vai ver que manipular essas regras de inferência sobre as premissas é uma maneira mais prática de você demonstrar, né, ou testar a validade de um argumento do que fazer a tabela verdade para estes argumentos. Porque a tabela verdade ela começa a ser muito trabalhosa quando você tem muitas proposições. Então, muitas vezes, você deduzir a verdade da conclusão a partir da premissa com a aplicação dessas regras de inferência é mais fácil do que fazer a tabela verdade. Então, o que nós vamos ver agora é apenas um método a mais para você verificar a validade de argumentos, ok? Ao invés de fazer a tabela verdade, você pode utilizar as regras de inferência para verificar, né, para testar a validade de um dado argumento, certo? Então, a aula de hoje é isso. O que nós vamos fazer daqui para frente são exemplos, né, para a gente aplicar, né, exemplos práticos, né, de como provar a validade de argumentos a partir do uso de regras de inferência. Nós vamos fazer alguns exercícios, né, aqui nesta aula e os exercícios da lista de exercícios dessa semana vão ser só para fazer isso, ok? Então vamos lá. Como primeiro exemplo, vamos verificar se esse argumento aqui é válido, né? Então eu tenho como premissas se P, então Q, P e R, e tenho como conclusão Q. Será que esse argumento é válido? Na aula passada, como nós vimos, vocês pegariam, fariam as tabelas verdades disso e disso, né, das duas premissas, e verificariam se sempre que as premissas são verdade, minha conclusão também é verdade, isso significa que o argumento é válido. Se há alguma linha da tabela verdade, que as premissas são verdade, simultaneamente verdade, né, as duas premissas são verdade, mas a conclusão não é verdade, esse argumento não seria válido. Agora nós vamos fazer essa prova, só que usando regras de inferência, ao invés de usar as tabelas verdade, usando essas 10 regras de inferência que nós vimos aqui. Então vamos lá. Então, aqui está meu argumento. Então, como que eu faço? Primeira coisa que eu faço é separar as duas premissas. Notem, eu tenho a primeira premissa, né, que é se P, então Q. Então eu coloquei aqui, ó, linha 1 é a minha primeira premissa. Se P, então Q, esse Pzinho na frente aqui é para mostrar que ela é uma premissa. Na linha 2, eu tenho minha segunda premissa, P e R. Esse Pzinho na frente é para mostrar que ela é uma premissa. Ok? Então, aqui estão minhas duas premissas. A partir da terceira linha, o que eu vou fazer é começar a aplicar as minhas regras de inferência nas premissas. Então, aqui na linha 3, o que eu apliquei? Eu apliquei a regra de inferência de simplificação, por isso esse simp aqui, na linha 2. Ou seja, eu vim aqui na linha 2 e apliquei a regra de simplificação. E o que era a regra de simplificação? A regra de simplificação era aquela que falava que se eu tenho a conjunção de duas proposições, então eu posso assumir qualquer uma das duas proposições. Lembram? É essa regra aqui, ó.
É a segunda regra que nós vimos. Ó. Se eu tenho P e Q, eu posso assumir P como eu posso assumir Q. Ou seja, se eu tenho uma conjunção entre duas proposições, eu posso assumir qualquer uma delas. Foi isso que nós fizemos aqui na linha 3. Ó. Então, eu peguei a linha 2, apliquei simplificação nela, e aí eu tenho que P é verdade. Ora, agora que eu tenho que P é verdade, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a linha 1, que é onde eu tenho se P, então Q. E a linha 3, que eu tenho P, então eu peguei 1 e 3, e apliquei modus ponens. O que é modus ponens? Modus ponens é aquela regra que diz que se eu tenho P e eu tenho se P, então Q, eu posso assumir que Q é verdade. Não é isso? Tá aqui, ó, modus ponens, a nossa regra de diferença 7. Ó, ela fala que se eu tenho se P, então Q, e eu tenho P, eu posso concluir que Q é verdade. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Ó. Na linha 1, eu tenho se P, então Q. Na linha 3, eu tenho P. Então, por modus ponens, eu posso assumir que Q é verdade. Note que Q é exatamente a minha conclusão. Então, partindo das duas premissas, né, que estão na linha 1 e 2, e aplicando as regras de inferência, quais sejam simplificação e modus ponens, eu cheguei à minha conclusão Q, que era a conclusão que eu queria no argumento. Logo, está provado que o meu argumento é válido, que esse argumento aqui que nós tínhamos no início é válido. E nós provamos isso aplicando as regras de inferência. Entenderam? Então vamos lá. Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos como premissas P e Q, aqui minha premissa 1, e a premissa 2 é P ou R, se P ou R, então S, é minha premissa 2. E eu quero chegar no meu argumento P e S, ok? Então vamos lá, como que eu posso fazer isso? Na linha 3 aqui, o que eu fiz? Eu apliquei simplificação à linha 1. Qual que é a simplificação? É aquela que fala que se eu tenho uma conjunção, eu posso assumir qualquer uma das partes da conjunção. Então eu apliquei, a linha 1 me dizia que P e Q, aí eu apliquei simplificação e cheguei a P. Agora aqui na 4, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra de adição na linha 3. Né? O que é a regra de adição? A regra de adição diz que se eu tenho uma proposição, eu posso assumir aquela proposição ou qualquer outra proposição. Então eu já tinha P. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a adição sobre essa linha 3, que é onde eu tenho P, para eu ter P ou R. Mas por que eu quero ter P ou R? Ora, a minha segunda premissa diz que se eu tenho P ou R, eu tenho S, né? Se P ou R, então S. Então o que eu fiz aqui? Na linha 4, eu apliquei a adição à linha 3, né? E aí eu tive P ou R. Para quê? Para agora eu pego e aplico modus ponens, usando a linha 2, que é onde eu tenho se P ou R, então S, e a linha 4, que é onde eu tenho P ou R. Ora, por modus ponens, se eu tenho P ou R e eu tenho se P ou R, então S, eu posso concluir S. Né? Ou seja, lembra lá o que é o modus ponens? Modus ponens me diz que se eu tenho um condicional, que é que eu tenho aqui na linha 2, e eu tenho o antecedente desse condicional, que é que eu tenho aqui na linha 4, né? Na linha 4 eu tenho exatamente o antecedente do condicional da linha 2, então eu posso concluir o consequente, né, desse condicional, ou seja, eu posso concluir o S, que é o que eu estou fazendo aqui na linha 5. Beleza? Agora note, a nossa conclusão a qual a gente quer chegar é P e S. Ora, eu já tenho na linha 3 o P e na linha 5 o S. Ok? Agora é só eu aplicar a conjunção para unir linha 3 e linha 5, chegando a P e S, que é exatamente a conclusão que eu queria chegar. Ou seja, aplicando as regras de simplificação, adição, modus ponens e conjunção sobre as premissas, eu consegui chegar à minha conclusão. Então está provado que este argumento é um argumento válido, ok? Pessoal, a qualquer momento, se vocês sentirem que está muito confuso, que precisam de tempo, dá uma parada, volta, dá uma olhada de novo lá nas regras, toma um café, ok? Eu estou fazendo esse vídeo todo sem parada, mas isso não quer dizer que vocês tenham que ver tudo de uma vez só, ok? Você pode dar uma pausa, descansar um pouco, se começar a fritar aí os neurônios, dar uma parada.
eu achei melhor fazer o vídeo todo corrido e permitir que vocês façam essas paradas quando vocês acharem válido, do que ficar picotando muitos vídeos e aí ficar aquele negócio de toda hora ter que carregar um vídeo e tal. Então eu acho melhor vocês fazerem no tempo de vocês, dividindo esse vídeo da forma que vocês quiserem, ok? Então assim, cansaram? Dá uma parada, daqui pra frente esse vídeo é só exemplo de aplicação. Nós já vimos 2 exemplos, vamos ver mais alguns, tá? Nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo argumento. Neste argumento aqui, a gente tem 3 premissas. A primeira premissa é essa aqui, né? Se P, então, se Q, então R. A nossa segunda premissa é se P, então Q. E a terceira premissa é P. E a gente quer chegar na conclusão R, ok? E aí, se a gente conseguir chegar a essa conclusão, isso nos mostrará que este argumento é sim um argumento válido. Então vamos lá. Esse é bem simples, né? O primeiro passo que nós vamos fazer é, ora, eu tenho aqui na minha primeira premissa um condicional. Quem é um antecedente condicional? É P. Quem é o consequente? Se Q, então R. E na linha 3, eu tenho como premissa o P, que é exatamente um antecedente desse condicional que está na linha 1. Então isso significa que eu posso aplicar, né, nas linhas 1 e 3, modus ponens. O que é o modus ponens? Modus ponens é aquele que, se eu tenho o antecedente do condicional, eu posso concluir, então, o consequente do condicional. Então, aplicando modus ponens à linha 1 e 3, eu chego à conclusão que se Q, então R é verdade, ok? Eu peguei, ó, P, se P é verdade. Aí eu vou na linha 1, se P, então Q, então R. Então, aplicando modus ponens aqui, eu chego a Q, se Q, então R. Beleza? O próximo passo é simplesmente aplicar modus ponens de novo. Só que agora usando linhas 2 e 3, né? Ora, eu tenho P e eu tenho que se P, então Q. Aplicando modus ponens, então nas linhas 2 e 3, eu chego à conclusão que Q é verdade. Beleza? E aí, agora? Ora, agora note que na linha 4 eu tenho que se Q, então R. E na linha 5 eu tenho Q. O que eu posso fazer então? Aplicar modus ponens novamente, só que agora nas linhas 4 e 5. Se eu aplico modus ponens nas linhas 4 e 5, eu chego a R, porque eu tenho Q, eu tenho que se Q, então R. Então, aplicando modus ponens nas 4 e 5, eu chego a R, que era a conclusão a que eu queria chegar. Ok? Então, mais uma vez está provado que este argumento aqui é um argumento válido. Por quê? Porque eu apliquei as regras de inferência, as minhas premissas e consegui chegar à conclusão. Na verdade, aqui eu apliquei apenas uma das regras de inferência, não é só modus ponens. A gente aplicou modus ponens 3 vezes e conseguimos chegar à conclusão que queríamos. Então, está provado que esse nosso argumento é um argumento válido. Ok? Então, vamos para mais 3 exemplos. Né? Vamos usar mais 3 exemplos para a gente finalizar essa videoaula e aí vocês partirem para vocês tentarem fazer os exercícios. Então vamos lá. O primeiro, esses 3 exemplos aqui eles são um pouco maiores, justamente para a gente ir trabalhando mais, né, com as regras. Então, o primeiro exemplo, ele tem 3 premissas também. Se P, então Q. Se P e Q, então R. E não P e R. E a conclusão é não P. Ok? Então, eu tenho as minhas 3 premissas aqui, né? Se P, então Q. Se P e Q, então R. Não P e R. Né? A primeira regra que eu vou aplicar é a regra da absorção, né? na minha primeira premissa. O que a regra da absorção diz? A regra da absorção diz que se eu tenho se P, então Q, então eu posso assumir que se P, então P e Q. Né? Ou seja, eu absorvo o antecedente no consequente
através de uma conjunção. É isso que é a minha regra de absorção. Foi isso que eu fiz aqui. Ok? Então, eu apliquei a regra de absorção na linha 1 e obtive se P, então P e Q. Ok? E aí, então, adotando silogismo hipotético nas linhas 2 e 4, por quê? Silogismo hipotético na linha 2 e 4. Ora, na linha 4 eu tenho se P, então P e Q. Tá vendo? E na linha 5, na linha 2, desculpe, eu tenho se P e Q, então R. Lembra? O silogismo hipotético é aquele que fala que se você tem dois condicionais, sendo que o consequente do primeiro, no caso aqui, P e Q, é igual ao antecedente do segundo, ok? Que é o P e Q, então eu posso concluir um novo condicional que tem como antecedente o antecedente do primeiro, que é o P, está aqui, e o consequente do segundo, que é R. Então, aplicando silogismo hipotético nas linhas 2 e 4, eu chego a se P, então R. Beleza? A linha 4 era se P, então P e Q. A linha 2 era se P e Q, então R. Então, aplicando silogismo hipotético, eu chego a se P, então R. Beleza? E aí, o próximo passo? Ora, se eu aplico a absorção agora na linha 5, né? Na linha 5 eu tinha se P, então R. O que é a absorção? É aquela regra que fala que você pode absorver um antecedente no consequente a partir de uma conjunção. Né? Então, se eu tenho que se P, então R, aplicando a absorção na linha 5, eu vou ter que se P, então P e R. Beleza? E aí eu cheguei aqui na minha linha 6, a se P, então P e R. Ok? E aí, mas por que eu fiz isso? Ora, se eu aplico modus tollens agora à linha 6, o que é o modus tollens? O modus tollens é aquele que me diz que se eu tenho um condicional, que é o condicional que eu tenho aqui na linha 6, e eu tenho a negação do consequente desse condicional, ora, note que na linha 3 eu tenho exatamente a negação de P e R. Ou seja, eu tenho exatamente a negação desse condicional que está na linha 6. Então, o modus tollens me diz que se eu tenho um condicional e a negação do consequente desse condicional, que é o que eu tenho na linha 3, então eu posso concluir a negação do antecedente. Eu concluí, então, o não P, que era exatamente a conclusão do meu argumento ao qual eu queria chegar. Percebem? Então, eu acabei de provar que este argumento é válido. Por quê? Porque aplicando as regras de inferência, no caso aqui nós aplicamos absorção duas vezes, silogismo hipotético e modus tollens, nós conseguimos chegar à conclusão do argumento. Ok? Uma coisa que é importante vocês notarem é que há várias maneiras de resolver, né, o problema. Você pode aplicar os condicionais de várias maneiras diferentes, desculpa, as regras de diferença e várias maneiras diferentes, em ordens diferentes, de chegar ao mesmo resultado, ok? O que importa é que vocês apliquem as regras de inferência de forma correta, né? Não pode inventar regra de inferência, né? E que vocês consigam, então, manipulando as premissas com essas regras de inferência, chegarem à conclusão do argumento. E assim estará provado que o argumento é válido, ok? Então vamos para outro exemplo. Neste outro exemplo, nós temos três premissas também, né? Algumas premissas um pouco mais complexas, né? Nós temos aqui, ó, se P ou Q, então R, é a nossa primeira premissa. A segunda premissa é que se R ou Q, então se P, então se S, se somente se T, né? É uma premissa bem longa. E a última premissa é P e S. E nós queremos chegar à nossa conclusão, que é T. Ok? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi aplicar simplificação à linha 3, a premissa 3, né? O que é a simplificação? A simplificação é aquela regra que diz que se eu tenho uma conjunção, então eu tenho qualquer pedaço da conjunção. Então, se eu tenho que P e S por premissa é verdade, eu posso concluir que P é verdade. Ok? Depois eu apliquei adição.
O que a adição me diz? A adição me diz que se eu tenho que uma coisa é verdade, eu tenho que o ou daquela coisa com qualquer outra proposição é verdade, né? Então, se eu tenho que P é verdade, na linha 4, né? Então, eu posso ter que P ou Q é verdade, aplicando a adição à linha 4. Beleza? No passo seguinte, então, eu apliquei modus ponens. Ora, na premissa 1, eu tenho que se P ou Q, então R. Na linha 5, eu tenho P ou Q. Então, aplicando modus ponens nas linhas 1 e 5, eu chego à conclusão que R também é verdade. Ok? Ora, e agora? Note que o nosso objetivo todo é chegar a S. Beleza? Porque, desculpa, a S não, a S se somente se T, né, que é a nossa conclusão. Desculpa, que quebrou a linha aqui, eu acabei me perdendo, né? A nossa conclusão, né, desse argumento é S se somente se T. Então é nisso que eu quero chegar. Note que eu tenho S se somente se T aqui, ó, no final dessa premissa 2. Eu já cheguei a R, que está aqui. Então o que eu vou fazer agora? Ora, eu vou aplicar a regra da adição aqui em R para chegar a R ou Q. Ora, como que eu posso fazer isso? A regra da adição me diz que se eu tenho uma coisa como verdade, eu tenho aquela coisa ou qualquer outra como verdade. Então, eu aplicando a adição à linha 6, né, eu posso afirmar que R ou Q é verdade. Mas por que eu fiz isso? Ora, note, na linha 2, eu tenho um condicional que o antecedente é R ou Q. Então, o que eu vou fazer agora? Modus ponens da linha 2 com a linha 7. Na linha 2 eu tenho esse condicional grandão aqui, que o antecedente é R ou Q. Na linha 7 eu tenho R ou Q. Então, por modus ponens, eu chego à conclusão que o consequente desse condicional é verdade, ou seja, P, se P, então S se somente se T. Ok? Agora note, nós temos aqui então um novo condicional, onde o antecedente desse condicional é P. E na linha 4 eu já tenho que P é verdade. Então o que eu vou fazer agora? Aplicar modus ponens, novamente, só que agora sobre as linhas 4 e 8. Aplicando modus ponens na linha 4 e 8, na 4 eu tenho P. Na 8 eu tenho, se P é verdade, então S se somente se T. Então aqui aplicando modus ponens nas linhas 4 e 8, eu chego à minha conclusão que S se somente se T é verdade, que é exatamente a conclusão do argumento a que eu queria chegar. Logo, está provado que esse nosso argumento é um argumento válido. Ok? Por fim, vamos ao nosso último exemplo dessa aula. Neste exemplo aqui, mais uma vez, nós temos nós temos 4 premissas nesse exemplo, né? Mais uma vez ficou quebrado aqui, né? Então vamos lá, nossa primeira premissa é essa aqui, né? Se P, então não Q. A nossa segunda premissa é se não P, então R. Se não P, desculpa, se não P, então se R, então não Q, que está aqui. A nossa terceira premissa é se não S ou não R, então não Q, que é o que está aqui. Né? E a nossa quarta premissa é não S. E a gente quer chegar na conclusão não R. Ok? Então vamos lá. A primeira regra que a gente vai aplicar aqui é a regra de adição à linha 4. Na linha 4 a gente já tinha não S. Eu vou aplicar uma regra de adição, ou seja, o que é a regra de adição? Aquela que se eu tenho uma proposição como verdade, eu posso assumir que o ou dessa proposição com qualquer outra é verdade. Aqui no caso eu vou assumir o ou de não S, que é o que eu já tinha, com não R. Ok? Então, aplicando a adição na linha 4, eu tenho não S ou não R. Mas para que eu fiz isso? Porque aqui na linha 3 eu tenho um condicional que o não S ou não R é o antecedente. Então eu vou aplicar agora modus ponens nas linhas 3 e 5, né? Que aqui eu tenho o condicional, aqui eu tenho na linha 3 eu tenho o condicional, na linha 5 eu tenho um antecedente desse condicional. Então, por modus ponens, eu posso assumir o consequente desse condicional, que é não que. Beleza? Então, aplicando modus ponens nas linhas 3 e 5, na linha 6 eu chego a não
não que. Ok? E agora, note que eu tenho não que na linha 6 e na linha 1 eu tenho um condicional cujo consequente é não que. Então eu posso aplicar modus tollens. O que é o modus tollens? Modus tollens é aquele que diz que se eu tenho um condicional, que é o que está aqui na linha 1, né? E a negação do consequente desse condicional, que está aqui na linha 6, anote que não que, é a negação de não que. Então, na linha 1 eu tenho um condicional, na linha 6 eu tenho o consequente desse condicional. Então, aplicando o modus tollens nas linhas 1 e 6, eu posso assumir a negação do antecedente desse condicional que estava na linha 1. Né? Então, na linha 1 eu tenho se P, então não que. Na linha 6 eu tenho não que, ou seja, a negação do consequente. Então eu posso assumir não P, que é a negação do antecedente desse condicional que está na linha 1. Beleza? Então, aplicando modus tollens as linhas 1 e 6, eu cheguei à conclusão de não P. Ok? Ora, se eu cheguei à conclusão de não P, note a minha linha 2 é um condicional que tem não P como antecedente. Então, o que eu vou fazer? Modus ponens. Aplicando os modus ponens às linhas 2 e 7, né? Na 7 eu tenho não P. E na 2 eu tenho que se não P, então R, então não Q. Então, aplicando modus ponens às linhas 2 e 7, eu tenho R, se R, então não Q. É verdade. Ok? Beleza. Agora, o que a gente nota? A gente nota mais uma vez que eu tenho um condicional, que é esse que está aqui na linha 8, né? Se R, então não Q. E na linha 6 eu tenho a negação do consequente desse condicional. Eu tenho não Q. Então o que eu posso aplicar? Mais uma vez, modus tollens. Modus tollens, só que agora entre as linhas 6 e 8. Na linha 8 eu tenho o condicional, na 6 eu tenho a negação do consequente desse condicional. Então, por modus tollens, eu posso assumir a negação do antecedente, ou seja, não R. Ok? Então, assim está provado que o nosso argumento é um argumento válido. Porque eu saí aplicando minhas regras de inferência sobre as premissas e consegui chegar à conclusão do nosso argumento, ou seja, está provado que esse argumento é válido. Bom, então vamos lá. Ah não, temos mais dois, desculpa, temos mais dois exemplos, eu tinha falado que eles eram os últimos, mas vamos fazer os últimos dois então agora. Um com 5 argumentos, não, desculpa, um com 5 premissas e outro com 3 premissas, né? Mas, mais uma vez, são só exemplos práticos da mesma coisa, né? A gente só está mostrando como provar a validade de argumentos através da aplicação das regras de inferência. Então vamos lá. Aqui nós temos um argumento com 5 premissas. A primeira premissa é se P e Q, então R. A segunda, se R, então S. A terceira, se T, então não U. A quarta, T. E a quinta, não U, não S ou U. E eu quero verificar se essa conclusão não P e Q é válida. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, então, que eu fiz aqui foi aplicar modus ponens nas linhas 3 e 4. Na linha 3 eu tenho um condicional, se T, então não U, e na 4 eu tenho um antecedente condicional, ou seja, eu tenho o T. Então, por 3 e 4 aplicando modus ponens, eu chego à conclusão que não U é verdade. Beleza? E aí agora? Ora, na 6 eu tenho não U, e na 5 eu tenho não S ou U. Então, eu posso aplicar as linhas 5 e 6 o silogismo disjuntivo. O que é o silogismo disjuntivo? O silogismo disjuntivo é aquela regra de inferência que me diz que se eu tenho uma disjunção, né, ou seja, se eu tenho um ou e eu tenho a negação de um dos lados desse ou, eu posso assumir que o outro lado do ou é verdade. Né? Então, aqui, é exatamente o que acontece aqui. Ó. Na linha 5 eu tenho não S ou U. Na linha 6 eu tenho a negação de U. Eu tenho não U. Então, se eu tenho a negação do U, eu sei que o U aqui é falso. Então eu posso assumir que o outro lado do ou é verdade, ou seja, eu assumo o não S. É isso que o silogismo disjuntivo me diz. Então, aplicando o silogismo disjuntivo às linhas 5 e 6, eu cheguei a não S.
ok? Beleza. Agora, note, na linha 7 eu tenho não S, e na linha 2 eu tenho um condicional. Se R, então S. Então, eu tenho um condicional, se R, então S, e na linha 7 eu tenho a negação do consequente, eu tenho o não S. Então, por modus tollens, eu chego à conclusão que a negação do antecedente, ou seja, não R, é verdade. Então, aplicando o modus tollens, as linhas 2, que é R, então S, e a linha 7, que é não S, eu chego à conclusão que não R é verdade. Ok? E agora? Agora, aplicando modus tollens novamente, só que as linhas 1 e 8, vamos lá, na linha 1 eu tenho se P e Q, então R, na linha 8 eu tenho não R. Ou seja, eu tenho um condicional e a negação do consequente desse condicional. Então, aplicando modus tollens às linhas 1 e 8, eu chego à negação do antecedente desse condicional. Ou seja, eu chego a não P e Q, que era exatamente a conclusão a que eu queria chegar, né? A conclusão do meu argumento era não P e Q, que foi o que eu cheguei nesse último passo aqui agora, aplicando modus tollens às linhas 1 e 8. Ok? Então, mais uma vez, está provado que este nosso argumento aqui é um argumento válido, porque nós chegamos à conclusão desejada aplicando apenas regras de inferência às premissas. Nesse exercício aqui, o que teve mais diferente, assim, que a gente não tinha usado ainda, era o silogismo disjuntivo, né? E aplicamos mais uma vez modus ponens e modus tollens, ok? Por fim, o nosso último exemplo, né? Neste argumento aqui nós temos 4 premissas. Se P, então Q, se Q, então R, se S, então T, e P ou S. Então aqui, as 4 premissas. E eu quero chegar à conclusão R ou T. Note, este aqui é bem rapidinho, né? Por 1 e 2, aplicando silogismo hipotético, o que é o silogismo hipotético? Aquela regra que diz que se eu tenho dois condicionais, onde o consequente de um, que no caso é o que, combina com o antecedente de outro, eu posso concluir um condicional pegando o antecedente do primeiro e o consequente do segundo, né? Então, aplicando silogismo disjuntivo na linha 1, que é se P, então Q, e na linha 2, que é se Q, então R, eu concluo se P, então R. Ok? E aí, agora, aplicando o... Então, aplicando o dilema construtivo, né? O que é o dilema construtivo? O dilema construtivo, ele me fala que se eu tenho dois condicionais, no caso aqui são os condicionais da linha 3 e da linha 5, que são, desculpe, se S, então T, e o da linha 5 é se P, então R, e eu tenho um ou entre os dois antecedentes, note, eu tenho um ou aqui que é P ou S. É o P, que é um antecedente do 5, e o S, que é um antecedente do 3. Né? Então, se eu tenho dois condicionais e eu tenho um ou dos antecedentes, eu posso concluir um ou dos consequentes, que seria R ou T. Então, aplicando o dilema construtivo às premissas, né, as linhas 3, 4 e 5, né, ou seja, aplicando as linhas se S, então T, se P, então R, e P ou S, eu posso concluir R ou T, que é exatamente a conclusão que eu queria chegar aqui no meu argumento. Então, está provado que este argumento aqui também é um argumento válido.